Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e, como sempre, sou só eu, porque este é um mini episódio. Como sempre não, né? Porque semana passada foi um mini episódio especial. A gente ficou muito feliz com o feedback de vocês, que gostaram bastante do 1001 Nicholas. E com certeza vai ter mais episódios desse tipo. E então vamos lá pro caso de hoje. Esse caso foi sugestão da ouvinte Gabriele Oliveira. E lembrando, então, se você quiser mandar sugestão de caso pra gente, manda no e-mail milcrimes@gmail.com. Então, o caso é do Gilmar Reolon. O Gilmar Jesus Reolon, ele nasceu numa família muito pobre que vivia de agricultura da região, no Paraná, no interior do Paraná. E seu pai, que era o Otávio Reolon, era um homem violento e costumava agredir a esposa e os filhos. Porém, era o Gilmar quem mais apanhava. Após alguns anos, ele se casou com uma vizinha chamada Gema Antônio e os dois foram morar próximo à casa dos pais do Gilmar. O Gilmar e a Gema tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. E a mãe da Gema foi morar com eles um pouco tempo depois, porque ela estava doente, precisava de cuidados. E em 2009, o Gilmar fez várias dívidas que poderiam levar ele e a família à falência. Então, em maio, ele acabou indo pedir ajuda para o pai dele, pedir um dinheiro para ajudar a família. Só que o pai dele se recusou a ajudar e chamou o filho de imprestável e, de novo, agrediu o Gilmar, já adulto, que revidou e empurrou o pai. Então, diz ele que foi isso que aconteceu, né? Que na queda o pai bateu a cabeça e acabou morrendo. E, a princípio, ele ficou em pânico, mas não chamou socorro, nem contou para ninguém o que tinha acontecido e foi embora. O corpo foi encontrado algumas horas depois, mas como ninguém sabia o que tinha acontecido, o caso ficou sem solução. Apesar da polícia sempre ter desconfiado do Gilmar, tanto por esse histórico familiar, né, de agressão e tal, mas eles não tinham provas, né, para acusar ele, então acabou que o caso ficou parado. Então, em janeiro de 2010, aos 47 anos, o Gilmar matou a sogra, que chamava Petronília, que tinha 84 anos, com um pedaço de madeira. Depois ele foi até o quarto dos próprios filhos e assassinou os dois. A Gisele, que tinha 14 anos, e o Jean, de 9. E por último, ele matou a esposa, que tinha 45 anos. E depois de ter cometido os crimes, ele saiu de casa, que ficava na comunidade Lajeado Bonito, que fica no interior de Enéas Marques, que é sudoeste do Paraná, com o carro com a intenção de se matar. Então ele queria jogar o carro contra algum outro caminhão, algum outro carro, ou jogar o carro para dentro do rio, mas ele acabou perdendo a coragem de tirar a própria vida. Então ele voltou para casa e ateou fogo no lugar e tentou se enforcar numa árvore, mas o galho acabou partindo. Então os vizinhos viram a fumaça e chamaram os bombeiros. E quando o Gilmar ouviu as sirenes, ele fugiu para a mata, onde ficou foragido por 3 anos. A polícia inicialmente usou uma escavadeira para procurar o corpo dele nos escombros, e eles fizeram buscas até no poço que tinha na casa, e quando eles não encontraram nenhum corpo que parecia ser o do Gilmar, depois das autópsias, né, dos corpos carbonizados, as suspeitas de que ele tinha cometido o crime se concretizaram. Então, o Gilmar foi preso em janeiro de 2013, depois que cabeças de gado começaram a aparecer na região do Rio Tuna, que fica próximo a um CTG. Para quem não sabe, o CTG é um Centro de Tradições Gaúchas, que é uma instituição que faz, enfim, dança e costumes gaúchos, e tem em várias partes do Brasil. Isso fica na cidade de Francisco Beltrão, que também no Paraná, e então as pessoas encontravam esse gado com apenas um pouco de carne faltando, geralmente de 15 a 20 quilos de carne faltando nos animais. Então, desde 2012, os moradores da região avistavam um homem roubando bovinos de suas propriedades ou encontrando os animais abatidos e esquartejados. 2 pessoas tinham conseguido espantar o homem antes que ele levasse o animal. Elas gritavam pedindo ajuda e ele saía correndo. E também as pessoas pediam ajuda para a polícia e para as autoridades locais, porque elas tinham muito medo, que elas não se sentiam mais seguras com esse homem rondando, e chegaram até a ter pessoas que abandonaram a propriedade. Tem uma senhorinha que deu entrevista dizendo que 3 bois dela foram roubados por esse cara, então ela não se sentia mais segura sozinha e acabou abandonando a fazenda dela.
Então, ele estava rondando já aquela área havia algum tempo. Então, com a ajuda do irmão dele, a polícia conseguiu localizar o Gilmar e prender ele. Então, ele estava com a roupa virada em trapos, cheio de picadas de insetos e cheio de machucados pelo corpo. E no ato da prisão, ele resistiu e tentou se defender com um facão, que ele usava para cortar o gado, né, e cortar, ter acesso à mata. Mas a polícia conseguiu render ele. E antes de ser preso, ele estava na lista dos mais procurados do estado do Paraná e também da Interpol, porque suspeitavam que ele tinha fugido para outro país. Tinham havido relatos de talvez avistar ele no Peru e Argentina, se eu não me engano. Então, vários países da América Latina já tinham relatos de ter visto ele, mas acabou que ele nunca tinha saído do interior do Paraná. Então, cerca de 1 quilômetro para dentro da mata, um policial acompanhado pelo irmão do Gilmar, eles encontraram uma cabana feita de lona, com um lugar para cozinhar, com utensílios de cozinha, e era onde ele estava, inclusive ele estava lá dormindo quando eles chegaram, e aí aconteceu tudo isso de ele pegar o facão e tentar ir para cima dos dois, só que eles conseguiram render o Gilmar e prenderam ele numa árvore até que chegassem os reforços. Ele confessou os crimes para a polícia e disse que matou a família por medo que eles descobrissem que ele estava falindo e que tinha cometido fraude. Então, de acordo com o processo, ele vendeu de forma fraudulenta a propriedade que pertencia a ele e sua esposa. Então, ele confirmou também que estava se alimentando dos animais da região, aqueles que estavam sumindo, e que também confessou ter matado o pai com uma roçadeira. E, além disso, ele confessou mais um assassinato, que a polícia não tinha ideia que tinha sido ele, de uma menina de 13 anos, no dia 27 de fevereiro de 2010. Essa menina foi morta a pedradas e golpes de facão. O corpo dela foi encontrado em um matagal próximo à casa dela na manhã do dia seguinte. E o Gilmar disse para a polícia que ele estava perambulando pelo interior de Enéas Marques quando encontrou uma casa com a porta aberta. E aí ele entrou na residência para pegar comida, mas foi visto por essa menina. E então ele ficou com medo de ser identificado e a matou. Então, em 3 de abril de 2013, o Gilmar foi julgado em Francisco Beltrão. Ele foi acusado de homicídio qualificado da família e da menina, além de também ser acusado de incêndio criminoso. O julgamento durou mais ou menos 10 horas e ele foi condenado a 150 anos de prisão. A gente sabe, né, que a lei brasileira ela diz, né, que o máximo é 30 anos, mas claro que ele vai ter que passar por um teste. Duvido muito que ele seja solto hoje em dia, porque ele matou pessoas por nada, né? Então, ele ainda cumpre pena na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Então é isso, gente. Se você quiser nos dar um apoio, pode entrar lá no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio. Se quiser mandar mensagem pra gente, segue a gente no Insta. E quiser mandar sugestão de caso como esse, você pode mandar pelo nosso e-mail, aquele que eu falei no começo, que é milcrimes@gmail.com. Até semana que vem, tchau!